Ora, olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez às Lendas e Mitos de Portugal e não só, como sabem, ao Fabulae Tradiciones. Hoje viemos a um sítio que é, como todos os outros, praticamente, como eu digo, especial para mim, mas este é porque tem muito a ver com a minha infância. Eu já falei um bocadinho dele num vídeo anterior que publiquei assim que aqui cheguei. Entretanto, este está de sair uns dias mais tarde. Mas é assim, eu tenho uma ligação aqui porque, por um lado, porque vinha para aqui quando era escoteira, quando era miúda, estamos a falar de crianças a correrem costa abaixo pelo areal e chegarem a um sítio que é a tão conhecida Praia do Meco, não é? Uma praia de nudismo, e nós ficarmos completamente perplexos porque era verão e chegarmos e vermos uma série de pessoas despidas e não sabíamos muito bem o que é que havíamos de fazer, não é? Na altura, portanto, estamos a falar há mais de 30 anos atrás. Mas também porque estamos num dos sítios onde eu encontrei os meus primeiros fósseis e que, lá está, ajudou muito para a minha loucura, para o meu gosto pela geologia, pela arqueologia, pelos fósseis, pelas pedras. E está ao pé do mar, obviamente. O mar que é tão importante e que tantas lendas tem para nos dar. E hoje estamos aqui então para falar daquela que é para mim a criatura marinha mais amada. Para mim, não quer dizer que seja para vocês. Há várias criaturas marinhas, vamos falar de uma série delas. Já falámos de uma espécie de monstro marinho que há uns tempos no Tejo que terá entrado pelo Tejo. Agora não vamos falar de um monstro. Há sim uma delas que é, mas não é o caso desta. Vamos falar das Nereides. Ora, as Nereides existem um pouco por toda a nossa costa e em termos de tradição oral existem inclusive no norte da Península Ibérica, portanto apanha a parte da Galiza e a parte, vai um bocadinho até ao País Basco e apanha ali as praias todas também muito perto da Cantábria. Portanto, cresce na Nereida em toda esta costa, tudo quanto é pescadores, mal ou bem já ouviram falar dessas Nereides. Quem são as Nereides? O nome vem do rei Nereu, que é um dos reis do mar. E então as Nereides são filhas do rei Nereu. São uma espécie de sereias, mas são as nossas sereias boas. São tão belas quanto as outras, têm aquele cantar doce e maravilhoso, mas ao contrário das outras, que normalmente o cantar, a beleza e tudo aquilo serve para levar os homens e as embarcações, os navios, os barcos, tudo para o fundo do mar, para a morte, estas não. Estas são precisamente o contrário. Estamos a falar de uma criatura, uma das nossas criaturas mágicas marinhas, que muitos hoje em dia ainda creem, muitas pessoas ligadas às comunidades pescatórias de toda a costa, principalmente os mais velhos, que elas existem e que sempre que há um naufrágio muito perto da costa, seja homem, mulher ou criança, há sempre alguma ajuda por parte das Nereides para os salvar, para os salvaguardar. Ou seja, não associam muitas vezes o milagre de sobreviverem, como existem em tantos lugares, à Nossa Senhora, por exemplo. Nós somos um país bastante ligado ao que já falámos, à Mãe Terra, à Nossa Senhora, a outras coisas que vamos continuar a falar, e que depois vamos perceber essa interligação toda das várias religiões, por assim dizer, das várias memórias que nos ficaram e que criaram tudo aquilo que nós somos. Mas é assim, agora estamos-nos a focar nas Nereides.
Este vídeo é uma apresentação, estou na Praia do Meco como podia estar noutro local qualquer, mas muito em breve vou-vos mostrar um dos sítios onde mais aparições houve dessas ditas nereides, do que elas fizeram e do que elas conseguem fazer, porque à semelhança das sereias, as nereides quando estão dentro d'água podem estar de duas formas. Podem estar com forma feminina, não é? Portanto, exatamente como uma mulher, com as pernas e isso tudo, mas também podem ter a cauda de peixe. Portanto, elas podem escolher. E porquê? Porque elas podem vir à terra, podem subir pelos próprios pés, pela praia, do mar, virem do mar afora, entrarem na areia e virem para a terra, como podem, por exemplo, entrar rio adentro. Para quem leu os Lusíadas, toda a gente ouviu falar das chamadas tágides do Tejo. Essas tágides não são mais do que as nereides. Era delas que Luís Vaz de Camões falava no seu grandioso livro dos Lusíadas, em que falava dos nossos feitos valorosos. Mais uma vez, já sabem, estamos a falar de lendas, estamos a falar de mitos, estamos a falar de crenças, tradições orais, em termos históricos, em termos arqueológicos, geológicos, paleontológicos. Obviamente, há sempre uma série de contradições, mas nunca se esqueçam, por favor, do que é, no fundo, este canal. Para o que é que serve? É para espalhar a palavra dos antigos, as memórias do que fica. Portanto, não estamos aqui para provar nada, não posso dizer se a senhora que o senhor José, que me contou uma das histórias da comunidade pescatória da zona de Cascais, tem razão, sim senhora, existem nereides porque ele as viu. E como essas, há outras histórias que vamos conhecer ao longo do tempo. Mas eu escolhi a Praia do Meco porque me é querida, também pelas outras razões de que já falei. E achei que era um local especial para apresentar, então, as nossas lindas nereides. E saber que nem todas as criaturas marinhas são más. Não são. Eu acho que é como em tudo. Tudo quanto é seres vivos. Ao bom e ao mau, e se calhar há as duas coisas. No fundo, nós somos ambos ao mesmo tempo. Podemos às vezes parecer mais uma coisa do que outra. As próprias nereides, há histórias de que às vezes com a tristeza, também sem querer, talvez como ao ser humano, cometam pecados, por assim dizer, que não devam cometer. Lá iremos num futuro, noutras histórias, mas é importante vocês saberem que existem estas personagens mágicas, que existe a crença de que são reais, e aqui temos uma vastidão enorme de oceano português, e que depois apanha a parte espanhola também, e nós temos uma riqueza enorme, uma riqueza que o próprio povo português esquece, que 2/3 de Portugal é mar, 2/3 do que é nosso é dali da água para dentro, é mar. E dentro das profundidades do nosso mar ou da nossa terra, há riquezas que vão para além das memórias. E quando eu digo riquezas até inclusive em bens materiais, em coisas que depois levam a sociedade a achar que são necessárias, que são cobiçadas. Essas coisas todas que depois levam, lá está, aos graves problemas em termos de proteção da natureza, de proteção do ambiente. Mas não se esqueçam, existe essa riqueza e isso tudo faz parte das nossas memórias, faz parte daquilo que já tínhamos, que temos e vamos continuar a ter. É bastante importante. E aí eu trazer-vos esta criatura maravilhosa que tem um coração muito bom, que vem do seu pai, do deus Nereu, vem da sua mãe, que é filha de um dos titãs na mitologia, que passou pela Grécia, por Roma e por aí afora, e vem então até aos nossos períodos áureos dos descobrimentos, ao Luís Vaz de Camões, às tágides do Tejo. Tágides essas que depois vão rio acima e vocês vão conhecer muito mais histórias de outras ninfas, mas não sei, acho que desta vez achei que era um bom começo para partilhar convosco uma das criaturas que é muito querida para mim, que é uma das criaturas do meu segundo livro, do Sintra Mágica, uma das personagens principais, que traz muito valor à história, muito amor, muito carinho, muita proteção e muito entendimento, para além do conhecimento,
Talvez um dia eu partilhe convosco, como partilhei a outra história já uma vez, o outro conto. Talvez um dia pense nisso, em começar a contar-vos o Sintra Mágico, começar a ler-vos um bocadinho, mas para já ficam aqui a conhecer a nossa Nereida, as nossas Nereides. Um beijinho a todos, muito obrigada por estarem aí desse lado, não se esqueçam, subscrevam, ponham um gosto se gostaram e ativem o sininho para terem acesso a todos os vídeos. Eu vou continuar-vos a contar histórias e a tentar manter vivas todas estas memórias que nós temos que valem a pena, está bem? Um bem-aja a todos e muito obrigada mais uma vez por estarem aí desse lado.